E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcos da Magia do Mundo dos Negócios. Hoje a gente veio aqui para um evento da SIC, um almoço de negócio, né? Uma reunião de almoço com o Bruno Perin. O Bruno, para quem não sabe, é um dos jovens mais influentes na área de empreendedorismo e startup. E aí a gente aproveitou essa oportunidade para conversar um pouco com o Bruno. Bruno, primeiramente, bem-vindo. Obrigado por nos atender e liberar um pouquinho da agenda aí para nós. E primeiro, te apresenta aí pro pessoal, então, quem que é o Bruno Perin, na verdade, que aí depois a gente tem algumas perguntas aqui. Maravilha, então é uma honra estar aqui, que nem eu estava brincando com os magos, aí a galera gosta da magia do mundo dos negócios. Meu nome é Bruno Perin, eu sou um apaixonado por empreendedorismo, eu até brinco que eu me defino que eu sou um cara normal com uma vontade anormal. E vontade justamente nessa questão do empreendedorismo. Eu sempre fui um cara curioso, desde muito jovem, aquela coisa de eu não sabia se dava para fazer, como fazer alguma coisa, eu criava o meu jeito e acabei levando isso para o mundo dos negócios. Eu falei várias vezes que aquele negócio, vendi, perdi, acertei, e isso foi levando essa curiosidade a chegar ao mundo das startups, que realmente são negócios que desafiam contexto, que desafiam senso, que vão para essa linha de vamos fazer diferente, vamos mudar o comportamento, vamos resolver um problema, vamos fazer toda essa inovação. Então essa linha, essa ideia, essa essência me levou para o universo das startups, né? De entender como elas funcionam, de entender como elas são criadas e principalmente aí depois de quais são os ambientes. De entender por que alguns lugares, por que algumas cidades, por que algumas regiões esses negócios criam. Parece que as startups florescem do chão, parece que tu jogar uma água ali, ela surge. E as pessoas querem ir pra lá. E tem outros lugares que não empreende. Então não vai. Eu fiquei curioso muito com isso e aí está indo muito o meu trabalho. De entender como é que são essas startups, de entender o universo, o contexto todo das startups. Cara, como é que estão surgindo, o que elas estão causando no mundo e aí está ajudando aí os ambientes, todo mundo a lidar melhor com essa nova realidade. Show. Bruno, eu vi já que tu fala muito sobre neuroempreendedorismo. Explica um pouco para o pessoal o que é isso, o que seria neuroempreendedorismo. Na minha formação, sou formado em administração, mas eu sempre gostei muito de marketing. E quando eu estava estudando as tendências de marketing, eu encontrei o neuromarketing. Eu estudo a neurociência de como funciona o cérebro através do cliente, ou seja, como reage, quais são as relações neurais do cliente. E eu fui a fundo, comecei a estudar, conheci o pai do neuromarketing, o Alex Boni, virou meu sócio. E ao longo do tempo eu fui sempre estudando, sempre gostei muito da neurociência e como ela vinha se complementando ou atuando no mundo dos negócios, então com a neuroliderança, com a neuroinovação. Aconteceu quando eu estava em Las Vegas e tinha o pessoal lá do projeto de Las Vegas, eles tinham uma pessoa que era um neurocientista específico, que ele estava tentando entender sobre as habilidades dos empreendedores. E eu achei aquilo incrível. Só que ele queria saber mais como era o desenvolvimento das habilidades, eram vários estudos diferentes. E aí eu comecei a pensar, puxa, por que não estudar como funciona a mente de um empreendedor? Como a mente reage frente às decisões do empreendedorismo? Então eu fui atrás do neuroempreendedorismo, o qual me deixou triste, porque não tinha, acho que tinha 2 pessoas no mundo estudando isso. E aí é que eu comecei a estudar bem mais a sério, disse, então eu vou estudar isso bastante, porque eu gosto de empreendedorismo, gosto de startups, eu gosto de neurociência, então eu vou entender melhor a mente do empreendedor para ajudar as startups a florescerem mais, a desenvolver um perfil melhor e terem mais sucesso, né? Porque já lidando com toda certeza, a chance de sucesso é altíssima. Com certeza, bem bacana. Eu vi também, Bruno, esses dias, não sei se foi um vídeo ou uma matéria que tu fez, uma colocação tua que era para não tomar decisões com o coração. Explica para nós, que a gente sabe que o empreendedor tem muito isso, né? De segue teu coração, segue teu feeling, vai por esse caminho e vê o que dá. E me chamou a atenção porque justamente foi ao contrário, né? Não segue, não toma decisões baseadas no teu coração. Então fala um pouquinho disso para nós. É muito interessante essa colocação, porque foi a primeira descoberta para mim do neuroempreendedorismo. A primeira coisa que eu realmente achei muito interessante e que veio contra o senso, e eu vi que o neuroempreendedorismo deveria ser levado mais a fundo. A maioria dos empreendedores, como tu mesmo disse, tem aquela ideia seguinte: qual é um bom conselho que eu posso te dar? Faz o que o teu coração diz, faz o que o teu coração manda. Eu disse, mas como é que... Tá, vamos na ciência, como é que isso realmente funciona?
A parte do coração, ela é caracterizada pela mesma parte que busca ali o circuito do prazer, que a gente está falando de núcleo accumbens e outras áreas. O que isso quer dizer então? Dizer, siga seu coração. Na verdade você está dizendo para o seu cérebro o seguinte: faz aquilo que te dá mais prazer agora. Ok. Então, se eu der um conselho para um empreendedor, siga seu coração, cientificamente eu estou dizendo, faça o que te dá mais prazer agora. Só que o empreendedorismo são decisões sobre ações e consequências dessas ações. O empreendedorismo ele parte de algo que você vai fazer e o que você espera que aconteça daquilo. E decidir pelo coração, você simplesmente vai fazer aquilo que vai te dar mais vontade no momento. Só que não necessariamente o melhor, e na verdade a maioria das vezes não é o melhor. O empreendedor vai tomar bilhões de decisões daquilo que ele não quer fazer, ou daquilo que ele não gostaria de fazer, mas por um bem futuro. Se fosse por isso, então, quando o empreendedor fechasse um contrato, ele ia lá, pegava todo o dinheiro para si e produzia a pior coisa do mundo, porque é o que o coração, em tese, gostaria. Então, o não siga seu coração é tomar esse cuidado na hora da decisão. Muito claro, na hora da decisão. Eu não estou falando negativo, tipo, jamais falaria não faça algo que você gosta, não seria insano de falar isso. Fazer o que você gosta, seguir um propósito que te mantém forte frente às dificuldades. Agora você, no momento que tem que tomar uma decisão, você saber que o seu coração vai te influenciar naquilo que você busca prazer momentaneamente. Sim, pode ser uma decisão errada. Daqui a pouco tem que ir pelo racional também, não só pelo coração. Muitas vezes, se você não analisar a consequência disso, será que eu estou fazendo isso pelo meu prazer agora? Mas que consequências vai ter depois? Se você só pensar nesse detalhezinho, já vai salvar muitas decisões que eu vejo empreendedores iniciantes que estão num risco muito alto, aí tomam uma decisãozinha dessas errada e tipo, acabam com o seu negócio. Com certeza. Bruno, a gente tem um alcance hoje nas redes sociais muito grande, né, através da página, e aí a gente comentou que a gente estaria aqui hoje contigo, então a gente pediu para o pessoal mandar algumas perguntas para ti, então eu separei algumas aqui para a gente conversar contigo, tá? Então o Israel Santos, ele mandou: qual a metodologia que você utiliza para fazer a prova social de uma ideia? Como saber se o insight, né, aquela ideia que a pessoa teve, é a possibilidade de criar de virar uma startup, se virar um negócio ou não? Cara, que excelente pergunta, Israel. Eu acredito que essa é uma das maiores contribuições que as startups trazem para o mundo. É o que a gente chama, tem pessoas que chamam de prova de conceito. Eu não gosto muito dessa terminologia, eu prefiro lançar antes de produzir. O que isso quer dizer? Você não necessariamente hoje precisa produzir aquilo que você vai vender. É isso que as startups estão começando a questionar no mundo dos negócios. Por que simplesmente eu não posso chegar e falar, eu quero fazer isso, e aí ver se tem pessoas interessadas, ou ver que comentários as pessoas têm sobre isso? É que nem a gente estava conversando sobre as missões aqui, as missões incríveis que vocês querem fazer, que vocês buscam fazer. Se antes de vocês saberem dessas missões, que elas são legais e daria certo, você perguntar: gente, vocês gostariam de fazer missões? Para onde vocês gostariam? O que seria uma missão legal? Então, essa é o maior teste, eu acredito que é uma das grandes contribuições das startups. Cara, eu estou pensando em fazer um tempero específico para churrasco. É você lançar lá e perguntar para pessoas: vocês gostariam? Como é que seria esse tempero? Ele seria em pote? Ele seria entregue em casa? Você compraria no mercado? Você compraria pela internet? Ele seria só para carne? Seria para frango? Entende? Você testa o conceito, você testa a ideia. Então eu acho que essa é a grande contribuição. E aí também ele pode ver pela mobilização. Daqui a pouco um comenta com o outro, começa a ver, ele joga no blog para perguntar: podemos fazer um comentário sobre isso aqui? Tu pode, eu tô com essa ideia, podemos fazer uma discussão sobre isso para mim ver o que... Sim, hoje com as redes sociais tem muita facilidade. Daqui a pouco tu lançar a ideia, abrir uma discussão sobre aquilo ali e ver justamente como é que vai se comportar a situação, qual o feedback das pessoas em relação àquilo. Perfeito, perfeito, por que não? Vamos pegar uma suposição muito simples. Vamos fazer um programa de assinatura de erva mate de chimarrão. O cara vai receber várias ervas mate diferentes todo momento, tal. E aí ele simplesmente pode, vou falar com blogs de tradicionalistas lá, né? Que a gente tem aqui, blogs de negócios, falar sobre essa possibilidade. Ambos vão poder falar sobre como seria isso. Para ele é uma matéria legal, para mim eu descubro como é que o mercado perceberia. Se daqui a pouco um monte de gente fala: isso seria bacana, eu compraria, tu abre lá, tu lança a primeira ideia de negócio. Gente, aqui eu vou vender os 50 primeiros lotes, só para ver se vai dar certo. Eu vou fazer por 4 meses, vai ser um preço promocional. E aí você vai testar, você vai saber se o mercado paga ou não paga por isso. Se tem 50 malucos que pagam em 3 dias um negócio desse,
doutor vende negócio. Daqui a pouco você ficou 2 semanas chorando até para sua mãe comprar, e ela não comprou, não é. Muda. Esquece. Vai para outra, muda a estratégia. Muda. A Vera Silva mandou por que o empreendedorismo é tão fraco aqui no Brasil e por que as pessoas são tão resistentes a empreender, né? Por que a maioria das pessoas prefere ser empregado, vamos dizer assim, ou ter um trabalho, do que gerar emprego, vamos dizer assim, né? Do que virar empresário. Eu acho que eu li isso, eu acho que foi numa conversa que eu tive com o Flávio Augusto, e também eu li em alguns outros livros. O brasileiro, ele não entende que existe uma falsa segurança de estar dentro de uma empresa. Porque no empreendedorismo você depende de você e do mercado, mas você reage ao mercado, você cria coisas e lança para o mercado. Você vai trabalhar mais ou menos. Quando você trabalha para alguém, aquele alguém pode do nada mudar todo um conceito de gestão, e você é uma consequência daquela pessoa. Não importa, muitas vezes você vai fazer muito a mais e não receber por isso, ou não ter uma consequência boa, positiva sobre isso. Então eu acho que primeiro esse conceito, essa falta de percepção é que falta. Segundo, esse detalhe só que realmente essa segurança, eu vou receber no final do mês, mas pô, você não queria saber que fazendo mais você pode receber mais? Mas eu tenho uma comissão, tá, mas sua comissão pode ser baixa, você pode fazer algo muito melhor e ganhar muito mais, ou você inovar e ganhar muito mais, ou você se dedicar o quanto você quer para ter, porque eles são muito competitivos, não é tão fácil, né? Hoje a gente tem, para mim, o melhor lugar é o CID, que realmente é um ambiente bem construído para você ter uma boa ideia de negócio e as pessoas te ajudarem a florescer. Só explica pro pessoal o que é o CID, senão tem gente que não vai saber. Perdão, pessoal, o CID é um programa em Belo Horizonte que atrai empreendedores do mundo inteiro para desenvolver seus negócios lá e assim impactarem a sociedade. Então, isso acontece, isso reflete em que o ambiente em volta do CID acaba se desenvolvendo, se estruturando para receber melhores empreendedores. Então, desde as cafeterias, prédios, tudo o ambiente começa a se moldar para os empreendedores poderem se desenvolver nesse local. Os caras respiram empreendedorismo em 24 horas. Empreendedorismo em 24 horas. Então, eu acredito que essa questão dos próprios ambientes, a questão dessa mentalidade mesmo que a gente tem, e também, claro, dos incentivos do governo. Isso, ela me perguntou também do medo. Isso, por que no empreendedorismo é tão fraco aqui no Brasil, né? E por que as pessoas são resistentes. Eu acredito que talvez no Brasil ainda seja falho, é que a gente ainda é um empreendedor por necessidade e não por uma oportunidade, né? É muito claro ainda, é muito clássico a pessoa empreender porque ela precisa dar um jeito de sobreviver. E não ainda porque ela percebeu que tem um modelo de negócio, ela percebeu algo e ela quer fazer. Entende? Então ainda tá, eu vejo que tem uma mudança, tá tendo, mas ela longe do que a gente gostaria. Show. Bruno, 2 últimas perguntas. Marcos Vinícius pede para te citar 2 pontos positivos das startups para a economia brasileira. Olha, mas eu poderia chutar 127 se quisesse. Então, os 2 principais, então, no teu ponto de vista. Eu acho que o primeiro ponto de vista que se espera das startups é o impacto que ela causa na sociedade e economia. Primeiro ponto, porque a startup ela questiona um problema e ela traz uma solução diferente. Por exemplo, o Waze, que é um clássico. Ela questionou como é feito as rotas, como as pessoas se locomovem dentro das cidades. E aí eles questionaram como é que a gente pode resolver isso com cada vez mais carros chegando nas cidades. Os governos não podem aumentar as ruas, a gente não sabe o que fazer. Então eles questionando esse questionário, esse problema, levantou uma nova frente. Pô, e se a gente usasse a inteligência dos próprios carros para criar rotas em que se dois estão indo para o mesmo lugar, mas cada um pegar uma rota, não congestiona uma e a outra fica totalmente livre. E aí evitando locais que está tendo transtorno já, que tem um buraco e ninguém sabia, vai todo mundo para lá, vai piorar. Se a gente desviar as pessoas, melhor. Então esse questionamento dos problemas e de pensar formas diferentes de trabalhar ele com incertezas, eu acho que foi a primeira grande colaboração, que reflete na sociedade e na economia. Né? Porque milhões deixaram de ser gastos em transporte porque a Waze salvou, tá melhorando. E também a sociedade ficou bem melhor. Em segundo ponto, que é o que eu tenho visto muito, principalmente eu gostaria de tocar nos ecossistemas, é essa inspiração. Quando você vê, por exemplo, a gente está aqui em Caxias do Sul, a gente viu a Gautica ali, uma primeira que começou a trabalhar mesmo o conceito de startups. O quantos projetos, se eu não me engano foram 200 que eles desenvolveram, mas eles estão com 20 startups hoje,
e o quanto as pessoas procuram eles para desenvolver. Então, quando você vê que tem startups, que tem pessoas que realmente estão fomentando, estão fazendo o empreendedorismo, a provocação que elas fazem nas outras. Foi muito engraçado. Vou pegar um exemplo que aconteceu aqui agora no evento. Eu fiz o evento, falamos sobre startup e tudo mais, aí veio um cara que estava me entrevistando da TV dizendo assim: pô, cara, sabe que eu sempre estava me questionando sobre a forma que os vídeos são usados na questão de catálogo e tal. Pô, será que eu poderia fazer uma startup nisso? Puxa, é isso, entende? A pessoa que está ali, ela pode criar um negócio que evoluciona. De repente, imagina se a gente não tem mais catálogo, a gente só tem catálogo em vídeo, tipo virtual, uma galeria de catálogos na internet. Pô, vai mudar tudo, vai mudar a indústria gráfica, vai ter que pensar de outra forma, mas modifica a forma das empresas produzir e se comunicar. Então, para mim, é esses dois pontos. O impacto que ela tem na sociedade e economia, e depois, para mim, o impacto que ela tem em influenciar, em trazer outros empreendedores e startups. Que é o que a gente está vendo e é o que eu aposto. Show. Bruno, para terminar, a gente tem duas perguntas aqui, mas dá para juntar as duas numa só, tá? O Thiago Pascoal pergunta qual é a primeira coisa que vem à tua mente quando você acorda. E a Francine Miller, e aí vamos juntar essas duas perguntas, ela pergunta por que você faz o que faz e qual a sua motivação. Então acho que dá para juntar as duas aí, né? O que tu pensa, por que tu acorda todo dia de manhã, o que tu busca durante o dia, qual é o teu propósito. A gente fala muito de propósito na página, eu falo muito de propósito. Então, o que te motiva realmente, o que faz te levar a fazer o que tu faz? Muito boas perguntas, eu acredito que na verdade todo mundo seria que esteja atrás dessa pergunta, né? O que me move, o que eu quero fazer. Eu acredito que quando eu defini muito claramente a minha missão de vida, isso eu tenho escrito na minha agenda ali, se eu tivesse em mãos eu mostrava, que a minha grande missão é desenvolver e disseminar conteúdos relevantes sobre as áreas de empreendedorismo, startups, marketing, comportamento jovem, tudo isso alinhado à neurociência, para que eu consiga ajudar na formação de jovens empresas que façam diferença. Essa é a minha missão. Agora, todo dia pensando como eu vou descobrir novos conhecimentos, como eu vou usar aquilo que eu descobri, que eu sei, para ajudar mais talentos e mais empresas a fazerem diferença. Então, a maneira que eu faço isso é combinando esses meus conhecimentos em startup, empreendedorismo, marketing, comportamento jovem, alinhado à neurociência. Então, o que eu faço de manhã para realmente acordar motivado foi muito engraçado. É uma pergunta que eu faço, que eu tenho escrito, todos os primeiros dias da minha agenda eu tenho escrito. Que realização eu gostaria de ter hoje? Ou seja, quando terminar o dia, o que eu quero ter orgulho de ter feito? Sabe, foi escrever uma página de um livro a mais, foi responder para 50 pessoas sobre as ideias, foi olhar um canvas de um amigo, entender essa realização que eu quero ter hoje. E outra coisa que eu sei que me dá motivação, e falando da neurociência, é que eu sei o que eu vou fazer. Um dos maiores problemas, eu até fiz um vídeo uma vez sobre isso, que mudou minha vida, foi quando você acorda, você tem algumas coisas que você pensa em fazer, mas só estão lá. E você começa a olhar no dia, vou fazer essa, não, vou fazer aquela, vou fazer aquela. Um dos maiores problemas da produtividade é isso. A pessoa primeiro, ela tem algumas coisas, e ela tem que escolher, ela perde muito tempo, e aí o cérebro vai naquilo que ele mais está afim de fazer, o mais fácil, né? O que vai ser mais gostosinho. Quando eu acordo, eu sei, cara, eu quero realizar algumas coisas hoje, eu tenho uma lista das coisas que eu tenho que fazer, numa ordem que eu tenho que fazer, puta, já é diferente. Eu já tô falando, gente, eu fico com gás, cara, vou fazer isso aqui, eu quero realizar isso. Então, é a minha dica, e a minha motivação é justamente formar aí talentos e negócios que façam diferença no mundo. Show. Bruno, um recado final teu, pessoal. Hoje eu recebo muita mensagem do pessoal que sonha em empreender. O cara quer empreender, ele quer largar o emprego dele, não está feliz no emprego dele, ele quer ter um negócio próprio, mas ao mesmo tempo ele tem aquele medo de arriscar, de correr atrás. E aí ele gosta tanto de ouvir histórias, né, de gente que já teve negócio, que fechou, que saiu do seu emprego e empreendeu. Qual é o teu recado final para o pessoal ali que segue a nossa página nas redes sociais? E também, se quiser deixar um recado teu, a gente sabe que tu está lançando um livro aí, também quiser deixar o link, ou como é que vai ser comercializado esse livro depois, fica à vontade. Em primeiro lugar, o meu recado final é um chamamento, uma atenção que eu gostaria que você tivesse. Eu me preocupo com o romantismo do empreendedorismo brasileiro. Que seria isso? Eu me preocupo hoje quantas vezes as pessoas falam de
vem empreender, você não vai ter chefe, você vai ficar milionário, larga tudo, vem pra cá. Vou trabalhar 2 horas por dia. Trabalhe 2 horas por dia, fique milionário, tenha a vida que você sempre quis ter. Eu me preocupo com esse romantismo por 2 situações. Primeiro, porque passa uma visão que realmente não é, sabe, que escondem fatos que deveriam ser apresentados, apesar de que por toda a dificuldade eu ainda quero que vocês venham para o empreendedorismo, mas eu acredito que esses passos têm que ser falados, né? A gente tem que falar a dificuldade do empreendedorismo mesmo. E segundo, chamar a atenção para o que vocês estão fazendo aqui, vocês estão fazendo muito bem, quem você segue. É bizarro, eu vou usar essa palavra, o quanto às vezes eu vou em um evento e aí tu chega e tem uma pessoa lá e ela vai dar uma palestra sobre startups. E aí tu vai conversar com ela e a pessoa, na verdade, ela desenhou o modelo Canvas dela de startups, fazia 2 semanas, e aí ela ganhou uma competição de melhores ideias de startups e ela está dando uma palestra de como se dá startups. Mas o cara nem lançou a startup, mas ele é uma referência. E isso me preocupa, porque as pessoas começam a dar conselhos e ideias erradas, que nem aquela do Siga Meu Coração. Por quê? Porque não foram pessoas que, puxa, cara, que realmente viveram isso, sabe? Que nem vocês estão preocupados em conseguir materiais de qualidade, de pesquisar. Quando eu vi as perguntas aqui, eu vi que eles foram atrás da minha vida a fundo para entender se eu realmente poderia ser alguém para estar passando conhecimento para vocês. Isso é relevante. Isso vocês têm que estar fazendo. Isso vocês têm que ter cuidado sobre quem você segue, que blog vocês vão seguir, que site vocês vão seguir, que pessoas vão seguir. Quem são suas referências? Exato. Para mim isso é o que eu gostaria de dizer. Porque eu tenho visto, assim, me apavorado a quantidade, sabe? De ir em lugares e ver uma pessoa que nunca teve um CNPJ tá falando sobre esse empreendedorismo. O que tem de especialista que nunca passou na prática. Exato, eu disse assim, cara, tudo bem, eu até aceitaria o cara que não tem CNPJ se ele me disser que ele entrevistou 600 empreendedores e leu uns 50 livros de empreendedorismo. Puta, legal, o cara é um pesquisador, ele tem uma ideia bacana, deve ser respeitado, deve ser falado assim, show de bola, vamos lá, legal, bacana. Mas não o cara que leu 2 livros, leu Startup Lean e vai falar sobre startup. Não, cara. Tipo, não. Pô, quantos CNPJ tem, quantas vezes, quanto empreendedor, sabe? É tudo isso. Eu sempre falo, eu prefiro conversar com um cara que já teve um negócio próprio, fechou, quebrou, abriu de novo, do que um especialista que lê um monte de livro e não me diz nada na prática. Exatamente. Tu vê, na verdade, o maior guru aí que a gente tem da administração, o Peter Drucker, o cara que ele mesmo dizia, eu sou péssimo. Eu sou um administrador que sou péssimo em administrar. É uma brincadeira, mas era isso. Mas é um cara que estuda a sério, a fundo. Legal. Mas esse é o meu problema. E finalizar realmente, eu estou lançando um livro que vai se chamar Revolução das Startups, em que meu objetivo não é ensinar você a criar uma startup. Tem livros melhores para isso. Tem o Startup Lean, Manual das Startups, Startups $100, eu adoro. Tem vários nesse sentido. A minha ideia é dar um contexto sobre o universo das startups. Cara, como funciona esse universo? O que são startups, como elas se formam, alguns passos para você formar, o que é um ecossistema, por que eles falham, o que são competições, como é que são as competições, o que é um investimento, como são os investimentos. Então é contextualizar tudo que segue esse universo, é realmente dar um parâmetro para a pessoa dizer, tá, agora eu entendi o que são startups e como é que elas estão mexendo com o mundo. Por isso que é a revolução das startups. Então, tem um link que é o bit.ly, bit.ly/7bases, que é o meu e-book, que está disponível para as pessoas levarem de graça e começar a se ambientalizar. Mas em breve aí estou lançando o livro, espero que vocês todos aproveitem muito. Show. Bruno, muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Pela participação, foi uma satisfação nossa. Espero que o pessoal curta bastante o vídeo, aprenda muito aí com o Bruno, dicas valiosas, tem coisas que não tem preço, né? E tá aqui hoje com o Bruno, a gente aprendeu bastante, espero que você tenha aprendido também. Sucesso e um grande abraço. Valeu, obrigado. Bom, cara, obrigado.